Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia a leitura, lá em Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. Marcos 5, 25. Pastor, estou aqui fazendo as coisas, tal, não consigo. Tudo bem. Então presta bem atenção. Se você tirou esse tempinho para acompanhar, marcar os versículos, deixar tudo registradozinho, então vai lá, acompanha a leitura. Uma história belíssima, de milagre, de esforço pessoal. Uma história muito conhecida, das mais conhecidas na palavra do Senhor. É a história da mulher do fluxo de sangue, ou da mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Diz assim o texto sagrado: e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido ou gastado muito com os médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe a verdade. E ele, Jesus, lhe disse, guarda essa palavra, o que Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue, guarde esta palavra, versículo 34. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Eu vou grifar a última parte que diz: vai em paz e ser curada deste mal. Meus queridos e amados irmãos, essa história ela é pregada continuamente, ano após ano, de forma que as pessoas que têm um certo tempo na igreja já ouviu várias vezes essa história. É a história de milagre. É uma história que fala da superação desta mulher que enfrentou tudo e todos e tocou em Jesus. É interessante perceber que essa mulher, ela sofria há 12 anos com esse mal, uma hemorragia, conhecido como fluxo de sangue na palavra. E 12 anos, ela não apenas estava sofrendo, mas ela estava procurando algo que pudesse resolver essa sua dor, essa vergonha, essa enfermidade crônica. E é interessante que Marcos registra dizendo que ela gastou tudo que tinha com os médicos para ficar pior. Veja que coisa. O gasto que ela tinha com os médicos não resolveu
nada. Pelo contrário, ficou pior. A enfermidade, ela aflorou mais ainda. É o que diz a Bíblia. O final foi um final feliz. Ela conseguiu chegar até Jesus enfrentando o preconceito. A gente vai ver aqui tanta coisa. E ela tocou em Jesus, saiu virtude. Jesus parou tudo e isso aí ela disse. Ela revelou o que tinha acontecido. E Jesus diz assim: vai em paz e ser curada deste mal. Eu quero me firmar nestas palavras de Jesus e profetizar na sua vida. E digo, vai em paz e ser curado, ser curada deste mal. Quando nós falamos dessa hemorragia, espiritualmente essa hemorragia ou essa enfermidade da mulher, ela representa algumas situações da nossa vida. É muito claro, e aí nós podemos afirmar que essa enfermidade deixava aquela mulher fraca. Então, veja bem, eu quero trazer essa palavra para os nossos dias. Você que não é evangélico, você que talvez nunca nem ouviu falar dessa história bíblica, você vai compreender bem, porque o meu pedido é que Deus, Ele me dê graça para que você compreenda e coloque em prática hoje mesmo, essa palavra na sua vida. E quando você colocar essa palavra em prática da sua vida, você já vai ver os resultados. Para alguns, talvez o resultado seja visível, para outros, talvez não. Mas há um resultado, porque a palavra é clara, é poderosa, é impactante. É Deus bradando e dizendo, vai em paz. Aleluia. E ser curada deste mal. A palavra, ela está sobre você, sobre a sua casa. A palavra, ela é muito poderosa. Ela fala de um bem-estar completo da alma e do corpo. Vai em paz e ser curado. Mas vamos voltar aqui, essa hemorragia, ela deixava aquela mulher fraca ou muito fraca. E eu lhe pergunto, a gente precisa parar um pouquinho aqui com muita sinceridade para encontrar os motivos que nos deixam fracos. Eu não sei você, mas vez por outra eu me sinto fraco. O que é que lhe deixa fraco, hein? O que é que lhe faz estar na condição de alguém com uma hemorragia espiritual? O que é, hein? O que é? Acontece, irmãos, que a vida e as coisas, elas tendem a entrar num momento em que você perde o controle, porque aquilo que você entende como algo difícil de conduzir, tal, ele chega a um momento que não é apenas difícil, ele chega num estágio de crise. E a crise é uma confusão de fatores. E crise é crise. Aquela mulher estava vivendo uma crise na sua alma e no seu corpo. Tanto é que Deus diz, olha, vai em paz, alma, e ser curado desse mal, hemorragia. Veja bem, eu estou falando agora para pessoas que estão em crise. Quando você está em crise, você dificilmente consegue entender. Quando a crise ela se intensifica, os motivos aparentemente se tornam mais claros.
mas é uma crise, e a crise é difícil você encontrar um fator, e às vezes não é um fator, são vários fatores. Veja bem, há uma confusão, e nessa confusão você se sente fraco, é a sua hemorragia. O que é que tem causado tanta crise na sua vida? Lá no Salmo 51, a gente vai ver a história ou parte da história de Davi no que se refere à sua renovação espiritual. Davi, aquele mesmo que derrubou o gigante, aquele pastor de ovelhas que se tornou rei, é esse Davi mesmo. Ele, em um momento da vida dele, ele fez uma bobagem muito grande. Já tinha conquistado quase tudo. Em vez de ir para a guerra, ficou em casa descansando, se envolveu num relacionamento errado, cometeu adultério, depois não foi só isso, levou um dos seus soldados fiéis para manter essa relação, à morte, confusão medonha. E o tempo passou. Veja bem, eu estou falando que a hemorragia espiritual nos deixa fraco. E estou lhe perguntando ao mesmo tempo, o que é que tem lhe enfraquecido? Para que o Espírito Santo nos ajude a clarear, a deixar as coisas mais, sabe? E aí, Davi fez isso tudo, tal. Passou o tempo. Ele meio que pegou agora o seu erro, colocou debaixo do tapete e vida que segue. As pessoas esquecem, os seus súditos esqueceram, as pessoas que eram governadas por ele, vida que segue. Mas Davi, ele queria viver para a glória de Deus. E chegou um momento que ele percebeu que essa hemorragia, ou seja, o seu erro, estava destroçando os seus ossos. No Salmo 51, Davi diz que os ossos dele estavam se quebrando. Na prática, era assim. Davi tinha a alegria de ir à casa do Senhor e tocar sua harpa. Era uma festa medonha. No Salmo 51, Davi, ele deixa a gente entender que essa alegria, esse júbilo, essa satisfação de ouvir, participar das coisas de Deus, tinha se acabado. E os seus ossos estavam se quebrando. A hemorragia de Davi era um pecado não confessado. Era uma conversa chata. Talvez Davi classificasse assim, relembrar daquilo, trazer à tona aquilo tudo. Mas tinha que ter um toque. Tinha que ter um esforço. Tinha que ter passos direcionados a Deus. E nesse salmo que eu lhe falei, o Salmo 51, você vai ver Davi, ele encontrando pureza, restauração, pureza para a sua alma, restauração para o seu ser. E ele diz, Senhor, lava-me da minha iniquidade, da minha transgressão, do meu pecado. O que é que tem lhe enfraquecido? Será que é uma relação iníqua? Essa palavra iniquidade dá a ideia de algo sujo. Iniquidade é como se fosse como eu posso dizer, não tem um crime hediondo, né? Assim, é uma coisa que traz repulsa. Por isso que ele pede, lava-me. Pode ser uma relação suja que você está mantendo, que você está escondendo, que você está alimentando. Isso se configura numa hemorragia espiritual. Talvez o que lhe deixa fraco é um ressentimento.
Entra ano, sai ano, e quando você vê aquela pessoa, toca naquela situação, você sente aquele peso, aquela culpa, aquele sentimento de querer fazer justiça, de querer provar, de querer se vingar. Talvez o que lhe deixa fraco é um vício, não sei. Eu estou lhe perguntando, o Espírito Santo quer ter esse particular com você, comigo. Tem alguma coisa que está provocando essa hemorragia? O que é isso, hein? O que é isso? O que é isso? E olha só. Essa hemorragia, ela de alguma forma, ela lhe incomoda. Ela me incomoda, certo? E nós tentamos resolver essa enfermidade, mas resolver da nossa maneira, com os médicos, como a mulher fez aqui. E sabe o que é que a gente faz? Nós agimos sem sabedoria. E toda vez que você age sem sabedoria para resolver um problema, você arruma outro problema. Aquela mulher, ela estava agindo sem sabedoria. É até admissível, claro. Está sofrendo, vai para o médico, faz o que pode fazer. Mas, olha só, a prova que faltava sabedoria é porque o problema só aumentava. É a Bíblia que diz que ela gastou tudo e só piorava. Ela não conseguia nem estabilizar a sua enfermidade, só piorava. Isso espiritualmente acontece conosco, irmãos. Nós queremos continuar agindo desta maneira. Nós queremos continuar nesse mesmo pé, nessa mesma pegada, como diz a história. E só vamos de mal a pior, gastando tudo que tem. Sabe o que representa esse fluxo espiritual, esse fluxo de sangue, ou essa hemorragia espiritual? É aquilo que lhe deixa fraco, mas também é aquilo que lhe envergonha. Cuidado com o passado mal resolvido, ou um passado que atingiu a sua reputação e você ainda guarda isso. E isso causa em você vergonha. Cuidado. Por que cuidado, pastor Júnior? Porque a palavra de Deus diz assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode estar diante desse desafio. Você precisa entender que Deus já lhe perdoou. Ou você se submete a esta verdade de Deus em fé, ou você está dando um terreno fértil para o diabo fazer o que quer com você. Olhe para mim. Você precisa entender e crer que Deus já te perdoou. Eu não quero nem saber o tamanho, o quão crítico foi o seu pecado. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele me autoriza a lhe dizer que seu pecado foi perdoado. Que o diabo até hoje ele tem terreno na sua vida porque você desconfia se realmente Deus lhe perdoou. Isso lhe causa vergonha, constrangimento. É uma calúnia que parece que nunca esfria, está lá sempre, é um vício, seja lá o que for. Eu quero te dizer que o meu Deus, ele já pagou o preço. Essa palavra que diz, quem intentará a acusação dos escolhidos de Deus, tem uma tradução que diz assim, ó: quem se atreve. O problema não são os atrevidos que lhe apontam, o problema é que você mesmo se aponta, rapaz. Você mesmo se acua.
Você mesmo fica desconfiado. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer a você: teus pecados estão perdoados, meu filho. Bola para frente. Teus pecados. E ainda diz mais assim, Deus ainda diz mais assim: eu sou aquele que reconstruo reputação, apago o passado. Aleluia! Então essa hemorragia espiritual representa aquilo que nos deixa fraco. Eu falei da história de Davi. É aquilo que nos envergonha. Mas também eu quero finalizar com isso aqui. Olha só. Essa hemorragia espiritual também é representada por tudo o que lhe separa das pessoas que lhe amam. Você é amado. Você é amado. Deus, ele sempre vai levantar alguém para expressar o amor dele por você. Você é amado. Mas tem coisa que lhe separa das pessoas que querem o seu bem. É um comportamento, é uma forma de lidar com as situações, é uma forma de valorizar as coisas que tem lhe separado das pessoas que lhe amam. Eu estou dizendo a você, debaixo da autoridade de Deus, que tudo que lhe separa das pessoas que lhe amam é uma hemorragia espiritual. E aí eu não posso esquecer da igreja. Eu não posso esquecer da figura do pastor, que tem uma representatividade tão forte na vida dos crentes. Eu não posso esquecer do cônjuge. Eu não posso esquecer do pai, da mãe, do filho. Eu não posso esquecer de nenhuma relação da alma, porque amor é uma relação da alma. É uma relação espiritual. Este é o verdadeiro amor. Não é se deitar com uma pessoa do sexo oposto, não. Isso é outra coisa. Mas amor é relação da alma, da alma, da alma. E às vezes suas mentiras têm lhe separado das pessoas que lhe amam. O seu egoísmo. É uma palavra dura, mas é uma ignorância que não tem fim. As pessoas que lhe amam estão entristecidas com essa sua ignorância. É uma falta de paciência medonha. E essas coisas estão roubando sua energia. Está lhe colocando nesse cenário de crise. Crise. Problema, meu irmão, só nos fortalece. Problema só nos fortalece. Agora, se você não administra os problemas e todo problema seu é uma crise, aí acabou. Como é assim? Porque você está nessa condição, na condição da mulher do fluxo de sangue. Ô pastor Júnior, eu entendi essa palavra. Pastor Júnior, essa palavra é para mim. Pastor Júnior, essa palavra é para minha família. O que é que eu preciso fazer, pastor? Você precisa decidir e colocar no seu coração: se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curado. Sabe o que significa na prática? Você precisa ter isso como uma verdade absoluta na sua vida. Eu só vou escapar dessa situação se eu for mais crente. É isso. Essa aplicação espiritual me revela este comportamento que nós devemos ter. Será que nós não vamos decidir ser melhor? Será que a gente não vai decidir alcançar mais, intensificar um pouco mais a oração? Será que a gente não vai decidir deixar de lado o nosso achismo, a nossa ignorância, o nosso orgulho? Pelo amor de Deus, irmãos, o orgulho
ele pega uma pessoa que é bonita e deixa feia. Ele pega o feio e deixa mais feio ainda. Dá para você entender a minha colocação? O orgulho, ele consegue neutralizar todas as virtudes do homem e nós não percebemos que estamos sendo um poço de orgulho no nosso casamento, na lida com os nossos companheiros no trabalho, na igreja. Que é isso? Quando você diz assim, ó, eu quero tocar em Jesus, você está dizendo assim, eu estou entendendo que só isso, eu só escapo assim. Foi o que a mulher do fluxo de sangue colocou no seu coração. Eu já gastei tudo, já quebrei a cabeça, não tem mais nada. Ou vai ou vai. Eu preciso ser mais crente, decidi hoje ser mais crente. Eu preciso alcançar um estágio espiritual que eu nunca alcancei na minha vida. Eu preciso, não tem outra forma. Tem que tocar nele. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então você precisa colocar no coração. É parar de inventar desculpas. É parar de estar sendo bom em prometer, mas já sabe, você mesmo sabe que não vai cumprir. É parar de ser bom em articular as palavras e ser bom em tornar sentimentos em atitudes. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter vergonha do que a gente faz. A gente precisa ter vergonha dos nossos pecados. Já ouviu aquela expressão? Tenha vergonha na cara. A gente precisa ter vergonha espiritual. Essa vergonha espiritual na Bíblia é chamada de tristeza segundo Deus. Essa vergonha espiritual nos dá a condição de receber o perdão de Deus. E aqui representa o colocar no coração. Que Deus coloque essa palavra no nosso coração. Que Deus coloque essa vontade de buscar a purificação no nosso coração. Que Deus coloque essa vontade de amar a igreja, amar o nosso cônjuge, amar os nossos filhos, amar o nosso trabalho no nosso coração, que não seja uma fantasia. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, você precisa colocar no coração. Segunda coisa que você precisa fazer, você precisa romper a vergonha. Meu amigo, minha irmã, quem precisa, precisa. Talvez você esteja ainda romantizando, de romântico, as coisas porque você ainda não chegou na crise da hemorragia que aquela mulher chegou. Não espere precisar e precisar não, porque quando a necessidade chega, meu amigo, minha irmã, com todo respeito, as coisas, elas mudam. Às vezes a gente está vivendo de charminho. É porque você não precisa. E se for necessário Deus criar a situação para você precisar, você vai precisar. Agora, se você for sábio, você vai começar entendendo que você precisa antes de chegar no fundo do poço e dizer, não, eu vou colocar no meu coração. Deus, muda meu coração, muda meu sentimento, eu acho isso, eu penso isso. E não está de acordo com a tua palavra, não está de acordo com os ensinamentos que eu ouço na palavra de Deus, não. Eu sou assim, eu estou com isso no coração, depois rompa a vergonha. Talvez você ainda está nesse sentimento de vergonha porque você não precisa. Não espere, não. Comece a exercitar isto. E terceiro e último, rompa a fraqueza. Não sei se você estava ouvindo a palavra que eu ministrei anteriormente, mas Deus falou para uma nação, num versículo só, Ageu, me parece que é 2:4, Deus falou, num versículo só, 3 vezes, esforça-te, esforça-te. Você vai ter que ir fraco mesmo. Aquela mulher, ela chegou até Jesus com a sua fraqueza crônica. Você vai ter que ir enganchado mesmo. Você vai ter que ir para depois resolver. Você vai ter que ir sem saber como resolver, mas você vai ter que ir para Jesus. Não tem outro jeito. Pastor Júnior, me ajude. Você vai ter que ir nos trancos e barrancos.
Rompa a sua fraqueza. Você vai ter força para chegar e a força já não vem de você, mas o primeiro passo é você que vai dar. Então, pastor, o que é que eu devo fazer para receber essa palavra? Vai em paz e ser curado desse mal. Coloque no seu coração as coisas de Deus. Rompa a vergonha e também rompa a fraqueza. Portanto, meus queridos e amados irmãos, aquela mulher obteve vitória. E que vitória! Ela não precisou mais gastar o que tinha com os médicos. Ela parou uma multidão. Não, posso melhorar. Ela parou Jesus. Ela parou Jesus. Ela parou Jesus. Jesus parou. Que Deus nos abençoe. Que Deus encontre lugar no nosso coração para trabalhar essa palavra. E não esqueça, está lançado sobre a sua vida. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém.